popular. Claro. A religião, os mitos, têm essa função de dar respostas a essas questões que a gente não consegue encontrar de outra maneira. E não é um problema isso. Eu acho que daqui a pouco a gente pode até abordar esse tema. Tá. O problema maior da crença religiosa é quando ela acaba fundamentando o preconceito, Também acho. interferindo na política e por aí vai. Eu também acho. Eu não sou um ateu antirreligioso, queria só deixar eu isso acho claro no início. que tem inúmeras coisas que a religião faz bem ao ser humano, mas ela não pode ultrapassar realmente esse limite de ser usada, como foi em muitos momentos da humanidade, para matar, para censurar ou para ser preconceituoso. Mas vamos voltar no tempo, Daniel, é o seguinte. Tava falando com o Pondé ontem aqui. Eu li em algum lugar, e eu acredito nisso também, que se a gente tivesse um reset da civilização hoje, guerra nuclear, perdemos toda a história, foi soterrada, não temos, e nasce uma nova civilização de crianças e tal, vão crescendo, eles não têm contato com nada que aconteceu. Essa nova civilização que vai acontecer, mesmo que não tenha nenhuma lembrança ou documentação do que aconteceu, ela vai desenvolver uma religião. Parece que faz parte do ser humano ter essa coisa do sobrenatural que a gente está falando. Você concorda com isso? Provável. Não é? É provável. Por quê, cara? É uma lacuna da gente, é uma forma de a gente se sentir mais seguro, como você falou, de explicar coisas que a gente não pode. Por que apareceram sempre? Você vê índios que não tiveram contato, todos têm um conjunto de crenças muito específicas e que a gente pode fazer que nem o Campbell fez, tentar colocar num grande monomito. Muitas coisas são parecidas, né? A mulher, a coisa da mãe terra, aquela figura fértil, né? Relacionado a plantio, ou a ideia do Deus, que às vezes para algumas culturas ele é bravo, ele é só bom em outras. Então, por que acontece isso, cara? Eu acho fascinante. Sim, sim. Eu acho que o pontapé inicial é isso que eu estava mencionando. A gente tem essa necessidade de encontrar respostas às questões que a gente formula. A gente não consegue viver com grandes dúvidas. Exato. A não ser que você tenha um treino legal, intelectual, de pensamento crítico, para poder conviver com essa ignorância numa boa. Eu não sei e pronto. Exato. Eu tenho várias questões para as quais eu não tenho resposta e está tudo bem. Então, o Sagan me ajudou muito a aprender a ter essa humildade intelectual, honestidade intelectual e conviver bem com a resposta não sei para certas questões. Mas as pessoas, em geral, se satisfazem mais psicologicamente quando têm respostas. Ainda mais para questões tão relevantes quanto como eu devo viver, o que é certo e errado. Acontece alguma coisa depois da morte? Para que eu existo? De onde veio tudo? Essas questões podem ser inquietantes. E aí respostas, principalmente essas acalentadoras, que confortam a gente, que eu vou reencontrar meus parentes falecidos, meus entes depois da morte, que eu tenho um lugar especial no plano do Pai Celestial, que Ele me protege, que eu estou sofrendo agora, mas existe um plano por parte dele para eu passar por isso aqui, que é para uma evolução espiritual, uma expiação em função dos meus pecados na vida passada, dependendo da religião. Então são respostas que trazem um conforto existencial para a gente, que fazem com que haja um sentido no nosso existir e por isso tem esse impacto psicológico poderoso. Agora, de onde vem a ideia de seres sobrenaturais? Porque a ciência ela fornece muitas dessas respostas também, não todas. Para muitas delas a ciência não consegue responder mesmo, mas muitas delas sim. O ponto... onde aparecem os deuses? Onde aparecem os deuses? Tem estudos na psicologia da religião, que é minha área, apontando que as crenças religiosas estão enraizadas em algumas crenças intuitivas que a gente tem. Há formulações e explicações intuitivas que a gente vai desenvolvendo sobre quem somos nós e a realidade. Vou te dar um exemplo aqui. No nosso entorno tem vários objetos. Câmera, microfone, copo, mesa e por aí vai. Óculos. Isso tudo foi fabricado com uma intenção, com um propósito. Microfones, óculos para você enxergar melhor e por aí vai. O Paquito talvez seja a exceção aqui nessa... Não teve propósito. Né? A gente, bombardeado com esses estímulos, Vilela, a gente pode acabar entendendo que tudo existe
para um propósito, que tudo foi criado conforme uma finalidade ou um plano. Se tudo minimamente complexo que eu vejo aqui no ambiente foi planejado e executado por seres inteligentes como nós, seres humanos... Aí você já faz um salto. Você faz um salto, você generaliza. Então se a gente também pode ter sido criado por um... ser maioral, mais poderoso, mais inteligente que a gente. Esse aí é um tipo de... É a teleologia, né? O raciocínio teleológico que acaba comprando fácil a gente. Porque tem um sentido ali. A gente dá um pulo fácil de uma coisa para outra. E faz sentido e te conforta, né? E me conforta. E tem outro tipo de crença muito intuitiva que desde crianças a gente tem já essa noção de que a mente é diferente da realidade externa aqui, ó. Esse mundo concreto entre nós. Porque quando eu penso, aquilo que eu penso não se concretiza necessariamente aqui na realidade. Eu posso ter fantasias, eu posso ter lembranças que não retratam o que está acontecendo aqui no meu entorno. Eu me deito e durmo e tô lá em Marte daqui a pouco fazendo uma exploração espacial. E não é real, é uma coisa que parece ser de uma outra natureza. Essa distinção entre mente e realidade, o que é imaginário e o que é aqui do mundo, é um dos elementos a partir do qual a gente estabelece que existe algo imaterial que está aqui dentro, que é a minha alma ou espírito, que não depende do que é material que está aqui fora, incluindo o meu corpo. Então, muitas pessoas acreditam que quando a gente morre, alguma coisa aconteceu ali, porque há poucos minutos aquela pessoa estava conversando, estava ali agonizante, talvez em dor. Dentro de um caixão no velório? Já. É assustador, né? Você conhecia aquela pessoa e depois se você vê a mesma pessoa, não mudou nada na fisionomia dela e não é mais a pessoa. Exato. Alguma coisa foi embora, cara. O que foi embora? Que foi? Lembra, você assistiu o filme 7 gramas ou não? Não. É 7 gramas, eu acho? Que era uma teoria, né? Que a alma pesava 7 gramas, porque quando pesava uma pessoa antes de morrer e depois de morrer, sumia 7 gramas. Mas sabe a explicação disso? Não, mas isso já provaram que não tem nada a ver, entendeu? Mas qual que é a explicação? Eu não lembro. É que a pessoa, quando a gente morre, a gente acaba eliminando gases, suor... sim, então, provavelmente foi essa daí. Mas eu achei interessante essa coisa da alma pesar, né? Mas pois isso, se né? é imaterial, como é que tem peso, né? Já começa a ficar meio complicada a questão. Mas é estranho, né? O que dá esse sopro de vida na gente, né? Então, assim, imagina só nossos antepassados lidando com a questão da morte, tendo essa ideia intuitiva de que a nossa mente tem uma natureza diferente do nosso corpo, do que está aqui no nosso entorno. Tem estudos na psicologia da religião, então, para responder essa questão, sinalizando justamente que quanto mais as pessoas diferenciam mente e corpo... Não, minha mente é uma coisa que não é exatamente corpórea, não é material, mas elas acreditam em seres sobrenaturais. Quanto mais elas diferenciam... Exato. Em que momento será que aconteceu isso na nossa história? Porque eu acredito que Imagina, os caras estavam na caverna lá e tal. Eu acho que uma das coisas que bugou a cabeça do pessoal, que leva sempre pra religião, é quando ele vê o cara que tava do lado dele morto. E aí aquele cara começa a apodrecer. Sim. E aí ele... Não sei quando que acontece a ideia de enterrar, de ter um ritual para aquilo lá. Sim. Que eu acho que isso demonstra que há uma crença, né? Quando se enterra um morto e faz algum tipo de ritual, né? Muitos arqueólogos encontram elementos em torno desses rituais, de esses registros arqueológicos, não sei qual o termo melhor. Pessoas, né? Exato. E são interpretados como tendo essa referência a uma vida após a morte, alguma coisa assim. Mas não é minha área arqueologia, não vou me arriscar demais, tá, Vilela? O ponto é que essa nossa intuição de que a mente ela é substancialmente diferente do corpo, ela é um pré-requisito para você aceitar facilmente a ideia de que espíritos existem. São simplesmente mentes desincorporadas. Deus é uma mente, é uma consciência que não tem um corpo físico, material, só que é uma mente com superpoderes. Entendi. Com poder de criar tudo, de intervir sobre a criação, de se comunicar com a gente eventualmente. Deus entende bem, inclusive, o nosso bom português, o inglês e outras línguas. Aí entra um princípio que... eu acho que o Hitchens, no seu livro Deus Não é Grande, sintetizou muito bem e que na psicologia da religião a gente tem feito estudos encontrando evidências sobre
a ideia de que nós criamos os deuses à nossa imagem e semelhança. E não o contrário. Tem essa conversa, né? Deus criou a gente ou a gente criou Deus, né? Exato. Todos, né? Eu não sei se você é cristão, que o Paquito falou aí, mas todos acabam rejeitando os deuses dos outros. É. E entendendo que eles foram criações, que foram ideias que eles viajaram na maionese. Mas quem nasce em outra cultura pensa o mesmo do cristianismo. Exato. Então a ideia é que o ateu acaba entendendo que ninguém se salva dessa. Que na verdade toda noção sobre a existência de uma divindade, ela é falsa. Aí a partir da psicologia da religião a gente traz essa contribuição. A gente tem evidências de que a partir dessas intuições, da forma mesmo como a nossa mente funciona, a gente foi forjando essa ideia de que existe um Deus, de que existem vários espíritos, demônios e assim por diante. Tem estudos hoje em dia, inclusive, em neuropsicologia mostrando isso. Quando a gente faz uma oração a Deus, ativam-se as mesmas áreas no nosso cérebro que estão ativas quando a gente conversa com alguém. Ah, é? Os participantes, quando questionados depois nesse experimento, nesse estudo, falaram que tratam Deus, lidam com Deus como se ele fosse uma pessoa. Então eu acho que é até importante delimitar o que eu estou chamando de Deus aqui, Vilela, porque algumas pessoas têm uma noção muito abstrata de Deus, é uma energia e tudo. Mas normalmente nesses debates ou nesse tipo de discussão, na minha área da psicologia da religião, a gente entende que Deus e outros seres espirituais são seres pessoais. Eles têm uma mente, eles pensam, eles amam, eles se arrependem, igual o Deus do Antigo Testamento. Sim. Então eles são bastante antropomórficos, têm características bem humanizadas. De forma que, em um outro estudo, só para complementar, para pegar bem o ponto que eu estou, enfim, tentando descrever aqui, eles verificaram que os participantes que mudaram de ideia a respeito do que eles pensam, por exemplo, sobre a união homoafetiva, né, a união estável, ali, a união em cartório, né, o casamento e tudo, durante o experimento, eles acabam atribuindo essa mudança de pensamento ao próprio Deus. Ou seja, eu cheguei aqui no experimento e me pergunto, né, Daniel, você é a favor ou contra, ou em que medida você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou mesmo gênero? Tá. Então, suponhamos que eu falasse assim, eu concordo numa escala de 0 a 10, 8. Eu de verdade concordo 10, tá? Mas assim, enfim, no cenário hipotético. Eu vou ser exposto agora a argumentos de pessoas que são contra a união homoafetiva. Então eu sou exposto a esses argumentos e tudo, de forma que no final do experimento eu tenho uma leve mudança nessa minha percepção sobre o assunto. Então, em vez de 8, digamos que eu diminui para 6, supondo, né? Ou vice-versa, eu era 6 e passei para 8, eu era 8 e passei para 10. Então depende de cada grupo de participantes, para ver se eles iam ouvir argumentos contra ou a favor. E eles também eram questionados no início o que eles acreditam que Deus pensa sobre o assunto. E eles atribuem uma concordância ou discordância muito similar a si próprios no início do experimento, e no final do experimento isso é similar, se repete. Se eu tive um aumento da concordância, eu passo a imaginar que Deus também aumentou a concordância dele. Isso aqui é uma evidência experimental de que a gente atribui a Deus as nossas próprias crenças. A gente projeta nesses seres aquilo que a gente passa a acreditar. A Nath é cristã mesmo.